Tem uma cena que se repete todos os dias em Mato Grosso do Sul. Roda formada, copo térmico passando de mão em mão, água gelada, erva mate. O tereré não é só bebida. Desde 2023 é patrimônio material e cultural. Mas existe uma contradição pouco falada. O estado que transformou o tereré em símbolo importa cerca de 90% da erva que consome. Como isso aconteceu? E será que tem como mudar essa história? Eu sou Camila Alcântara e esse é o Entre Áudios, o podcast em parceria com o Campo Grande News que aprofunda as histórias por trás das reportagens. Entre Áudios. Antes de falar do presente, é preciso voltar no tempo. Mato Grosso do Sul já foi o maior exportador de erva mate do mundo. E quem reforça isso é o Felipe das Neves, pesquisador da Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural aqui do estado. Eu sou o Felipe, sou pesquisador aqui da Agraer, né? E desde 2022 a gente tem trabalhado com a erva mate. Bom, a estado de Mato Grosso do Sul, até a década de 60, né? Finalzinho da década de 60, nós éramos um dos maiores exportadores de erva mate do mundo, né? Um dos maiores não, o maior exportador. E nós temos a questão cultural aqui na região com o tereré. E a erva mate, ela é uma planta nativa, né? E que apresenta um potencial de geração de renda muito grande para os produtores. Principalmente voltado para a agricultura familiar. Em pequenas áreas, você tem um potencial de geração de emprego e renda. Então, isso aí foi um dos principais chamariz que me direcionou para trabalhar a pesquisa com a erva mate. A produção, naquela época, estava concentrada na Companhia Mate Laranjeira. A exploração era extrativista, retirada direta da mata, sem plantio organizado. E então, o ciclo mudou. Bom, a erva mate, nessa época aí, até a década de 60, né, o principal produtor ficava na mão do mate laranjeira, né? E aí o que acontece? A erva mate, ela por ser uma planta nativa, nós não tínhamos áreas plantadas de erva mate. Essa erva mate, ela era colhida no meio da mata, né? E da década de 60 para cá, a gente começou a ter um avanço de outras culturas, né? A cultura de áreas para pastagem, soja, milho, as grandes commodities. Então isso acabou reduzindo um pouco a nossa população de áreas nativas aí com erva mate. E com a migração dos produtores da erva para a agricultura, para a pecuária, isso foi sendo deixado de lado, né? E aí, como não teve investimento na área e nem tantos produtores interessados, a gente acabou perdendo esse status de maior produtor aí. E acabamos sendo ultrapassados pelo Paraná, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje, o Paraná movimenta cerca de 1 bilhão por ano com erva mate. E Mato Grosso do Sul produz apenas 10% do que consome. Mas, segundo o Felipe, o potencial continua existindo. Você acredita, a Agraer acredita que Mato Grosso do Sul pode voltar a ser uma indústria exportadora de erva mate de tereré? Sim, nós temos potencial para isso, né? Mas não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. A gente precisaria aí de um longo trajeto. Precisamos de políticas públicas que incentivem a produção da erva mate, né? Considerar o seguinte, só o ano passado, o setor ervateiro lá no estado do Paraná movimentou R$1 bilhão, né? Então, assim, mostra que é uma planta nativa com altíssimo potencial de geração de renda. Mas o produtor sozinho, ele não vai conseguir, né? Então, nós precisaríamos aí de investimento, um processo de melhoramento genético, seleção de matrizes nativas nossas, né? Porque a erva mate que é utilizada por chimarrão é a mesma. Porém, o processo de melhoramento genético da erva mate que a gente tem hoje, né, as cultivares comerciais, as mudas que a gente tem, em sua maioria são plantas que foram selecionadas para a produção do chimarrão, né? E o chimarrão, ele é uma erva mais suave. Então, o que acontece? A gente precisa iniciar um processo de seleção de matrizes aqui no estado, né, para fazer um melhoramento genético de plantas específicas para o tereré.
Isso não exime a erva mate de outros subprodutos, né? Nós temos aí, no nível de patente, mais de 170 produtos registrados à base de erva mate no mundo, que vão desde perfume, cerveja, sabonetes, né? Diversos. Então, assim, a erva mate ela tem um potencial ainda para ser explorado. Se por um lado a safra caiu, o consumo só aumenta lá no Mercadão Municipal de Campo Grande. Eu sou Júlio César Negrete, estou no mercado já há 11 anos. Nossa fonte de renda é trabalhando aqui com o tereré no Mercadão. E o chimarrão, né, também. Uhum. Os nossos produtores aqui do estado têm preferência em produzir outras culturas. Você tem a cana de açúcar, soja, tem a questão da pecuária. Então, e aí a erva mate perdeu um pouco espaço de produção aqui no estado. Aí a gente acaba importando de estados que tem uma produção também tradicional, que é o Rio Grande do Sul, o Paraná, principalmente. Mesmo as marcas produzidas aqui, muitas vezes a matéria-prima é de fora. Tem produção aqui em Campo Grande, tem alguns fabricantes famosos aqui que são da capital, só que eles trazem ervas lá desses outros estados, Paraná principalmente e Rio Grande do Sul. Aí eles enriquecem com sabor para vender para você. Aí eles preparam aqui nas fábricas aqui em Campo Grande e trazem e fornecem para gente aqui, que somos os vendedores aqui finais, né? E existe a diferença no sabor. A diferença é que alguns lugares têm uma produção de erva nativa, né? Que são árvores, não é você planta a árvore para poder produzir a erva mate. São ervas que estão já na natureza e você acaba retirando. Então, muda o sabor. Dizem que o sabor da erva nativa é mais forte, é um sabor característico específico, né? Diferente da plantação, cultura de erva mate, né? Mas, no fim, o preço ainda decide. Eu acho que vai depender muito da questão da qualidade da erva na produção, dos agricultores, né, daqui do estado, e vai depender também do preço, né? Porque, querendo ou não, o preço ainda é muito importante para o consumidor, né? Você tem algum nicho de consumidores que procuram uma erva mais selecionada, mas é um percentual bem pequeno do mercado. A maioria quer uma erva de qualidade, mas com preço baixo. Se a produção enfrenta desafios, a cultura do tereré segue mais viva do que nunca, inclusive nas redes sociais. Quem observa isso de perto é o criador de conteúdo Igor Alexandre, que antes dos vídeos virais, ele começou no palco. Eu sou Igor Alexandre, a minha idade são 32 anos, fazer 33 em breve, e já faz 6 anos que eu trabalho nessa parte de criação de conteúdo. Comecei no stand-up comedy, e aí com a intenção de atrair público para me assistir presencialmente, comecei a produzir vídeos para a internet. Só que daí a internet virou a chave de um tanto que acaba que a criação de conteúdo e a influência virou o carro-chefe, né, da minha vida. Nos roteiros de humor, um elemento aparece sempre, o tereré. Porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu senti uma falta de uma referência nesse segmento. Até mesmo no humor geral, né? Sempre quando a gente vai no stand-up, via um pessoal de fora, falava sobre uma rotina que não é a nossa. E por falta de uma referência nossa, eu falei, então eu vou ser essa referência. Segundo ele, a curiosidade de quem é de fora é constante e as dúvidas são práticas. O tereré, ele tem origem guarani ali, né? E eu costumo brincar que a gente já nasceu com esse drive instalado. Justamente por isso, porque os povos guaranis tinham uma boa parte da região ali do Paraguai e uma parte enorme em Mato Grosso do Sul, que hoje fica Ponta Porã, aquela cidade de fronteira. Então, daquele costume que já era enraizado desde os povos originários, e como a gente está muito próximo a essa fronteira, acabou que ficou pra gente. Por isso que eu falo, a gente já nasceu com o drive instalado, não tem um momento que a gente fala assim, não, hoje eu aprendi a tomar o tereré. Todos os Mato Grossenses sabem e não sabem em qual momento que ele adquiriu isso, de não poder meter a bomba, de ter que tomar até roncar. Sempre quando vem alguém de fora, inclusive eu postei um vídeo recente,
uma menina da academia que ela é espanhola. Aí ela tava tomando tereré pela primeira vez. E eu sempre falo para as pessoas, quando você vai tomar o tereré pela primeira vez, como não tem costume, é habitual da nossa consciência procurar algum sabor semelhante àquilo que a gente está experimentando pela primeira vez. E a erva mate, o tereré, você não acha fácil. Se você tomar uma erva forte, uma pura folha, uma crioula, o amargor ali vai te dar uma repulsa muito grande se você nunca experimentou isso. Então o que eu falo, pessoal, você vai tomar o tereré pela primeira vez? Toma uma erva de limão, uma erva mais fraca, uma erva de menta, que daí você já consegue associar algo que você já vivenciou na sua vida. Aí com o tempo, você vai, eu até brinco, aí com o tempo você vai pegando umas ervas mais fortes. Igor acredita que o estranhamento com a erva mais intensa ajuda a explicar parte do mercado. É cultural, né? Igual pra gente aqui, pro sul mato-grossense, que já é acostumado com a erva mais forte, eu nunca encontrei uma repulsa, assim. É geralmente para regiões mais afastadas mesmo, que o pessoal sente, nossa, que a erva é amarga. Bom, eu acredito que a gente já é uma referência, né? Eu acho que não é um carro forte como um carro-chefe do nosso estado, justamente por esse clima, que esquenta muito. Aí ele já para as regiões fronteiriças, ali em Ponta Porã, já tem muita produção de erva mate naquela região. Então, eu acredito que é mais climático mesmo do que algo econômico, investimento, a não ser que se crie uma tecnologia onde se é possível fazer o cultivo em áreas mais quentes. Aí, bacana. Enquanto isso, na fronteira sul, a 387 quilômetros da capital, há quem tente reconstruir essa cadeia desde o início, com as mudas. Meu nome é Nilson Arruda Schneider, tenho 38 anos. Eu moro em Amombai, mas o nosso plantio de erva é no município de Ariel Moreira. Meu pai entrou plantar erva, acho que em 94. Só que sempre nós tínhamos erval e vendia para terceiro, né? Quando você fala terceiros, vocês eram produtores e levavam para a indústria. É isso mesmo, vendia para a indústria, sempre vendendo para a indústria. Agora que daí eu resolvi fabricar. Mas plantar erva de tereré não é simples. É um cultivo que exige água constante. O plantio é bem complicado, por isso que ninguém quase quer fazer, entendeu? Ela leva de 90 a 120, 110, 120 dias para nascer. Vai de 1 a 2 anos para você falar, pegou o pé de erva mesmo. E depois que você planta ela, vai 3 anos pro primeiro corte. Aqui nós, né? No nosso sistema aqui. E moer todo dia. Então a erva exige muita água para ela se desenvolver. Tem que ter muita água. Tem que ter água, não pode secar, não. E a gente, nessa temporada tão seca, tem época que nosso estado é tão seco. Imagina manter? Então, eu fico pensando hoje eu fico pensando, assim, quando eu era moleque, eu via meu pai, rapaz, mas um sufoco pra moer a erva. O corte ainda é manual, é no facão. E o processamento também segue a tradição. Mas o maior desafio não está na terra. O mercado ainda está muito dependente das industrializadas? Tá independente por causa que as pessoas não conhecem a erva, né? As pessoas vêm só de erva de sabor, é o preconceito sobre esse negócio de, é muito forte, meu Deus do céu, né? Entendeu? Mas é só isso aí. Eu acho que nós temos que mostrar mais nossa erva. Igual eu falei pro meu pai, agora eu tô saindo. Fui em Dourados. Agora quero ir em Campo Grande daqui uns dias levar uma erva aí. Eu tenho uns parentes meus aí, sabe? Tem que sair nos mercados, né? Boca a boca, venda boca a boca. Boca a boca. Eu falo pro meu pai assim, ó. Tem que passar no mercado, apresentar a tua erva, deixa um pacote pro cara, fala, tô na cidade até tal dia que ele vai te ligar, eu tenho certeza. Se ele experimentar, ele vai ligar. O tereré é patrimônio cultural, é identidade. Mas o patrimônio não vive só de decreto. Ele depende de quem planta, de quem investe, de quem pesquisa e de quem consome. Talvez a pergunta não seja apenas por que Mato Grosso do Sul importa erva mate, mas se o Estado quer e está disposto a produzir a própria história que coloca na roda de todos os dias. Esse foi o Entre Áudios, o podcast que aprofunda as histórias por trás das reportagens. As entrevistas que você ouviu nesse episódio também deram origem a 2 reportagens especiais, que estão disponíveis na descrição. Eu sou Camila Alcântara,
A edição foi do Elvis Correia e a gente se encontra no próximo episódio.